Bárbara diz aos filhos que Lúcia nasceu entre Álvaro e Eduardo, mas estava morta. Dáfne se desculpa, alegando que não fazia ideia que eles não sabiam, e se retira da mesa com Clarinha. Gema se tranca no quarto e Gustavo se cansa de tentar convencê-la a abrir a porta. Romena diz a Gael que Dáfne passou dos limites no jantar. Gael acha que Bárbara também não foi legal ao dizer que Dáfne não é da família. Romena comenta que só está faltando Dáfne não ser meia-irmã de Gael, e ele fica pensativo. Tadeu quer que Álvaro vá ao festival da escola, mas Eduardo diz que seu tio vai estar ocupado no trabalho e Álvaro promete que, se puder, irá. Bárbara reclama com Tadeu por não ter sido convidada para o festival, então o neto a convida com o incentivo de Eduardo. Eduardo pergunta à mãe por que seu pai tinha uma arma quando morreu. Bárbara imagina que Calixto era inimigo de seu pai e quer se vingar da família. Os filhos fazem muitos questionamentos, mas Bárbara se altera e não quer falar sobre isso. Gael pergunta como Dáfne sabe dessa história de Lúcia. Bárbara diz que seu pai deve ter contado e pede que os filhos lhe deem carinho. Dáfne diz a Bárbara que não sabia que seus filhos não sabiam da existência de Lúcia, mas ela não acredita e exige saber a verdade. Dáfne afirma que descobriu por casualidade. Bárbara diz que se ela estava mexendo em suas coisas, deve ir embora de sua casa. Dáfne explica que não tem para onde ir com seus filhos, porque seus sogros batiam em Nestor quando ele era pequeno. Com sua mãe também não pode morar, porque seu padrasto a assediava quando era criança. Dáfne deixa claro que, assim como Bárbara, também defende seus filhos. Eduardo e Ariadna passam a noite juntos. Linda liga para avisar Eduardo que já chegou ao país. Evita percebe que a filha foi agredida por Gustavo, mas para surpresa de Gema, ela não a apoia e ainda a culpa pelo que aconteceu, afirmando que deve ter reclamado por ele andar com outras mulheres. Evita insiste em levá-la ao médico, mas Gema se recusa. Eduardo garante a Bárbara que sua relação com Linda é de trabalho e está para acabar. Além disso, Linda está no país e precisa que ele vá assessorá-la em uma questão de trabalho. Eduardo pergunta à sua mãe até quando Álvaro vai morar lá porque não gosta que ele fique tão próximo de Ariadna e Tadeu. Bárbara não gosta das insinuações do filho e ele pede que ela esqueça o que ele disse sobre Álvaro e sobre Linda também. Eduardo afirma estar fazendo um grande sacrifício pela família e por ela. Gael comenta com João que Dáfne pode não ser filha de Joaquim e se pergunta o que aconteceria se eles não fossem irmãos. João diz ao amigo que não pode deixar Romena por Dáfne, pois legalmente é sua irmã, já que seu pai a reconheceu como filha. Eduardo diz a Ariadna que vai chegar mais tarde ao festival e ela se revolta. Bárbara, mesmo sabendo que seu filho tem um encontro com Linda, critica Ariadna por pressionar Eduardo e diz que ele está se sacrificando pela família. Tadeu tem medo de que seu pai não vá à apresentação e Ariadna garante que ele estará presente. Evita comenta com Yolanda sobre sua preocupação com Gema por cruzar a fronteira estando grávida. Evita mente que Gema caiu e pede que a doutora a examine em sua casa. Dáfne procura trabalho. Clarinha tem vontade de comer o bolo de chocolate que Romena trouxe. Dáfne explica que o bolo não é delas, por isso não podem comer, mas promete que logo irão para uma casa só delas. Linda pressiona Eduardo para conhecer a sogra e percebe que ele esconde algo.
Eduardo diz que precisa ir porque sua mãe está esperando, e Linda avisa que se ele for, estará tudo acabado entre eles. Enquanto isso, Ariadna tenta ligar para Eduardo porque a apresentação de Tadeu está para começar. Eduardo opta por ficar com Linda e não vai à apresentação do filho. Já Álvaro deixa seus compromissos e chega à apresentação de Tadeu. Tadeu percebe que seu pai não está e começa a ter uma crise no início de sua apresentação. Álvaro ajuda o sobrinho e o menino consegue fazer sua apresentação. Ariadna agradece a Álvaro e ele diz que leu muito sobre a condição de seu sobrinho. Yolanda diz a Gema que ela não precisa mentir porque sabe que Gustavo bateu nela e a aconselha a denunciá-lo. Gema afirma que é inútil, já que sua mãe vai apoiá-lo dizendo que ele está mudado. Eduardo chega em casa depois do festival e Ariadna o ignora. Yolanda diz a Evita que é sua obrigação denunciar Gustavo para salvar sua filha. Daphne pede a Josefina o dinheiro que Joaquim mandava mensalmente para ela. Clarinha vai até a cozinha e Bárbara pergunta o que ela quer. A pequena diz que quer bolo de chocolate. Bárbara serve o bolo a ela, mas pede que não conte a ninguém que lhe deu. Eduardo tenta se explicar com Ariadna, mas ela diz que ele não se interessa pelo filho e não pode perdoá-lo por Tadeu não ser sua prioridade. Eduardo confessa que não consegue com um filho assim. Ele queria um filho para jogar futebol e fazer muitas coisas juntos. Ariadna o abraça e Eduardo diz que ama seu filho. Ela está disposta a ensinar o que sabe e aprenderem juntos para que Tadeu tenha a melhor vida possível. Eduardo não sabe se vai conseguir. Tadeu espia os pais. Josefina diz a Daphne que vai tentar devolver uma parte do dinheiro ainda na semana, mas Daphne quer integralmente. Ela diz que por sua mãe esconder muitas coisas, tem dúvidas se Joaquim realmente era seu pai. Josefina afirma que é, e Daphne pergunta como conheceu Joaquim, e Josefina conta que era secretária quando o conheceu. Gael quer fazer um teste de DNA. Eduardo pede perdão ao filho e Tadeu diz que já o perdoou. Eduardo recebe uma mensagem de Linda dizendo que sabe que Ariadna é sua mulher e que Tadeu é seu filho. Se ele deixar seu passado para trás, Linda está disposta a perdoar sua mentira porque o ama. Eduardo, antes de ir embora, deixa uma carta a Ariadna colocando um ponto final no relacionamento. Bárbara também fica chocada ao saber que Eduardo abandonou Ariadna e Tadeu, mas diz que ela pressionou muito seu filho. Ariadna dá um basta em Bárbara. Daphne pergunta a Ariadna o que aconteceu e Bárbara a manda não se meter. Tadeu pergunta pelo pai. Ariadna chora e Daphne leva Tadeu. Gema pede ajuda a Yolanda para fazer um aborto. Linda revela a Eduardo que estava desconfiada dele e descobriu tudo pelas redes sociais de Álvaro. Eduardo jura que não vai mais mentir. Yolanda informa a Gema que por ser menor de idade, a mãe precisa acompanhá-la para fazer o aborto. Gema sabe que sua mãe não vai concordar. Bárbara tenta ligar insistentemente para Eduardo, mas cai na caixa postal. Álvaro consola Ariadna, dizendo que não está só e que seu irmão não a merece. Gema decide procurar uma curandeira para tirar o bebê e a mulher a manda voltar amanhã com dinheiro.